Morros, interior do Maranhão. Uma cidade cercada por áreas de mata fechada, estradas de terra e longos trechos sem iluminação. Por décadas, moradores convivem com relatos que nunca entraram em registros oficiais, mas que permanecem vivos na memória coletiva. Este é um deles. Um caso que envolveu gritos humanos vindos da mata, sem explicação, e que até hoje é tratado com respeito e silêncio pelos moradores mais antigos. O caso aconteceu em uma região entre morros e povoados vizinhos, numa época em que o acesso era difícil e a presença do Estado praticamente inexistente. A estrada era usada por pescadores, agricultores e moradores que precisavam se deslocar à noite. Foi nesse trecho que durante semanas consecutivas algo começou a acontecer. Depois da meia-noite, moradores passaram a ouvir gritos vindos do interior do mato. Não eram sons de animal. Eram gritos humanos, longos, sofridos, contínuos. Quem ouvia descrevia a mesma coisa. O som parecia pedir socorro, mas sem formar palavras claras. Durante o dia, alguns homens tentaram investigar o local. Nenhum vestígio foi encontrado, nenhuma pegada, nenhum sinal de presença humana. À noite ninguém se aproximava. Certa madrugada, dois irmãos retornavam de uma pescaria, quando ouviram o grito muito próximo da estrada. Segundo o relato, o som não vinha de um ponto fixo. Ele parecia circular, como se estivesse ao redor deles. Ao tentarem se afastar, o grito ficou mais intenso. Foi então que os dois viram uma silhueta entre as árvores. A forma lembrava um corpo humano, extremamente magro, torto, com movimentos irregulares. O detalhe mais perturbador: não havia som de passos. A única coisa que se ouvia era o grito. Os dois correram sem olhar para trás. No dia seguinte, moradores mais antigos foram procurados. Eles afirmaram que aquela área era conhecida por um episódio antigo. Um homem havia sido morto ali décadas antes e deixado no mato, sem sepultamento adequado. O corpo nunca foi encontrado por completo. O caso nunca foi oficialmente esclarecido. Segundo a tradição local, lugares assim não ficam em silêncio. Após aquele encontro, os gritos continuaram por alguns dias, mais fracos, mais distantes, até desaparecerem completamente. Até hoje ninguém entra naquela mata à noite. E em Morros um conselho antigo ainda é seguido: se o mato chamar com voz de gente, não responda. Curta, compartilhe e comente o que você achou. Inscreva-se. Dizem que isso aconteceu nos anos 1930, numa madrugada em que a cerração cobria Paranapiacaba de um jeito tão denso que nem as lâmpadas dos postes perfuravam o branco. Um maquinista experiente, conhecido apenas como Sr. Anselmo, conduzia uma locomotiva cargueira pelo trecho íngreme da serra. Ele era respeitado entre os ferroviários, mas também temido. Muitos comentavam que Anselmo trabalhava demais, dormia pouco e, às vezes, falava sozinho dentro da cabine. Juravam que ele escutava coisas que ninguém mais escutava no barulho dos trilhos. Naquela madrugada, algum problema ocorreu nos freios durante a descida. A composição perdeu o controle e ganhou velocidade. Os homens do pátio afirmaram que ouviram um apito longo, diferente, mais grave, como um grito de socorro, vindo de dentro da própria serra. A locomotiva descarrilou pouco depois do viaduto histórico. Quando os socorristas chegaram, encontraram apenas destroços. O corpo de Anselmo nunca foi achado. Alguns dizem que ele foi lançado na mata fechada, outros que foi esmagado pela caldeira. Mas há quem diga que ele simplesmente desapareceu na névoa. E aí começa o relato que dura até hoje. Desde então, em noites de serração pesada, guardas e trilheiros afirmam ouvir um apito antigo, de locomotiva a vapor. Mesmo não existindo nenhuma máquina daquele tipo em funcionamento na região há décadas. Outros juram ter visto um homem de uniforme antigo, coberto de fuligem,
caminhando lentamente pelos trilhos abandonados. Ele nunca fala, apenas anda olhando para o chão, como se procurasse algo perdido. Relatos dizem que, quando alguém tenta se aproximar, ele se dissolve como fumaça, junto com a neblina. O detalhe mais estranho é que sempre que essa aparição ocorre, a temperatura cai de repente e o cheiro forte de carvão queimado toma o ar, um cheiro impossível, já que nenhum dos trens modernos usa carvão há muito tempo. Alguns moradores antigos garantem, não é assombração má. Ele só não encontrou o caminho de sair da serra naquela noite. E até hoje, no silêncio da madrugada, o apito profundo ecoa, lembrando o último trajeto do maquinista, que nunca chegou ao destino. Comente o que achou. Curta, comenta e compartilha. Inscreva-se. Na região da Cazanga, em Ubatuba, existe uma casa que ninguém consegue ocupar por muito tempo. E quem entra, às vezes não sai sozinho. A história aconteceu em 2003, com Henrique, guia de trilhas, morador antigo da região. Ele recebeu um telefonema de um casal de turistas. Eles estavam apavorados. Diziam que alguém caminhava no quintal da casa que tinham alugado. Quando Henrique chegou, encontrou o casal na porta, pálidos, tremendo, malas prontas. Os passos eram pesados, disse a mulher. Muito pesados. Henrique duvidou, mas resolveu conferir. O mato estava marcado, pressionado, como se alguém grande tivesse caminhado ali. Ele seguiu as marcas até o fundo, onde havia um poço antigo coberto por tábuas. Foi então que ouviu um baque, vindo de dentro da casa. Henrique entrou. A sala estava vazia, mas o ar frio. A lâmpada tremia como se algo passasse sob ela. Ele subiu as escadas devagar. No último degrau, sentiu o chão vibrar, como se alguém estivesse caminhando atrás dele. Mas quando olhou para trás, não havia nada. O quarto dos fundos parecia revirado. O travesseiro estava no chão, as cobertas jogadas e na parede, 4 arranhões profundos, paralelos. Não era sinal de coisa humana. Henrique sentiu uma presença atrás dele, como se alguém enorme respirasse em seu pescoço. A porta começou a se fechar, lenta. Depois bateu com violência. O quarto escureceu, e Henrique ouviu passos pesados arrastados dentro do cômodo, como se pés deformados estivessem se movendo, em direção a ele. Num ato de desespero, ele abriu a janela e saltou. Machucou a perna, mas correu mancando até a rua. O casal já estava no carro, chorando. Foram embora naquela mesma hora. No dia seguinte, nenhum sinal de invasão, nenhuma pegada, nenhuma porta danificada. Mas as marcas na parede continuavam lá. O dono da casa só disse: essa sombra é antiga. Ela não fica presa, ela segue quem entra. Henrique jurou que por meses, sempre às 3h27 da madrugada, ele acordava com um passo arrastado no quintal. Um só. Como se aquilo que estava na casa tivesse seguido ele naquela noite. A casa segue fechada até hoje. E dizem que quando o vento vira, uma sombra enorme ainda atravessa as janelas, mesmo ninguém morando lá. Curta, compartilhe. Comente o que você achou do relato e inscreva-se. No coração do sertão nordestino, existe um lugar que o povo evita até de dia. Um pedaço de terra seco, onde a água nunca deveria ter ficado parada. Hoje, você vai conhecer o caso da mulher da cacimba morta. Nos anos de 1990, no povoado de Lagoa de Pedra, uma mulher chamada Alcina morreu afogada numa cacimba abandonada. Diziam que tropeçou. Outros sussurravam que alguém empurrou. O corpo foi encontrado com os braços tortos para trás, os olhos abertos, e a água da cacimba completamente parada, como se segurasse a respiração. Anos depois, 3 rapazes voltavam de uma seresta. Era quase meia-noite, quando a moto da frente começou a falhar. Eles pararam bem no trecho onde ficava a cacimba, e foi ali que ouviram pela primeira vez "socorre". Quando apontaram o farol para a beira da cacimba, viram uma mulher de branco, de costas. Os cabelos completamente molhados, pingando no chão seco. Ela começou a virar devagar, e quando o rosto apareceu, não havia rosto nenhum. Só pele lisa,
sem olhos, sem boca, sem nada. Mas a voz veio de novo, mais perto. Socorre! Água saía dela, gotejando nos pés, formando poças no barro rachado. A cada piscar do farol, ela estava mais perto. 3 metros modões. Um dos rapazes desmaiou na hora. Os motores das motos não pegavam. Parecia que estavam afogados. O segundo rapaz empurrou a moto no braço, até o motor finalmente virar no tranco. Jogaram o amigo desmaiado na garupa e fugiram sem olhar para trás. Mas eles juram que enquanto corriam, ouviam passos pesados atrás, arrastando como pés molhados na terra seca. Dias depois, o rapaz que desmaiou começou a ter febre e pesadelos, sempre com o mesmo sussurro chamando ele do escuro. A benzedeira do povoado disse que a coisa não tinha sido simples. Disse que ele não desmaiou. Disse que ele foi puxado. A prefeitura mandou aterrar a cacimba, mas ninguém se engana. O que vive ali não precisa de água para continuar. E até hoje, nas madrugadas quentes, quando o vento some e o silêncio pesa, o povo garante que ainda escuta o mesmo pedido. Socorre. Comente o que achou do relato, curta, compartilhe. No sul de Minas Gerais, aos pés da Serra da Mantiqueira, existe uma cidade pequena, cercada por matas, estradas antigas e curvas perigosas. Cambuí. E como toda cidade antiga do interior, Cambuí guarda histórias que não aparecem em livros, apenas na memória de quem vive ali. Uma dessas histórias é contada há décadas por moradores mais antigos, caminhoneiros e motoristas noturnos. Um relato que ninguém confirma oficialmente, mas que muitos juram já ter presenciado. Segundo a tradição oral da cidade, sempre de madrugada, entre meia-noite e 3 da manhã, uma mulher surge à beira da estrada antiga, em trechos próximos à serra e à mata fechada. Ela veste um longo vestido branco, sujo na barra, como se tivesse caminhado por quilômetros. Os cabelos são longos e escuros, escondendo parte do rosto. Ela não corre, não grita, apenas levanta lentamente a mão pedindo carona. Alguns motoristas, tomados pela curiosidade ou pela compaixão, param. E é nesse momento que tudo muda. Assim que a mulher entra no carro, o ambiente fica pesado. O rádio começa a chiar sozinho, e um frio intenso toma conta do veículo, mesmo em noites quentes. Quando o motorista olha pelo retrovisor, percebe que algo está errado. Há quem diga que o rosto dela não aparece no espelho. Outros afirmam que o reflexo surge distorcido, com olhos fundos e um olhar vazio. Então, em voz baixa, ela diz apenas uma frase: "Eu não cheguei ao meu destino." Ao se aproximar de uma curva específica da estrada, ela pede para descer. Mas em muitos relatos, ela simplesmente desaparece. O banco fica molhado, como se alguém tivesse acabado de sair dali, mesmo sem sinal de chuva. Moradores antigos de Cambuí dizem que aquela curva foi palco de um acidente fatal muitos anos atrás. Uma jovem vestida de branco, que nunca chegou em casa. E até hoje quem passa por ali de madrugada prefere não parar. Porque, segundo a tradição da cidade, algumas almas ainda estão tentando chegar ao seu destino. Comente o que você achou desse relato. Curta e compartilha. E se inscreva.